Hoje seria um dia propício para ministrar uma palavra a respeito de pais, né? E a Bíblia ela é tão rica, né, a respeito desse tema. Mas eu orei ao Senhor, Ele me deu uma palavra no começo da semana. Durante a semana orei de novo. Deus, posso pregar uma palavra, né? Há muito tempo atrás, eu ministrei uma palavra aqui sobre um pai que levou Jesus para casa, né? Quem se lembra dessa palavra, né? Que fala daquele chefe da sinagoga, né? Que levou Jesus até sua casa e Jesus ressuscitou a sua filha. Então o melhor pai do mundo é aquele que leva Jesus para casa. O nome dele era Jairo, né? E eu pedi para Deus, mas Deus falou: não, filho, eu quero que você pregue essa palavra. E eu sei que Deus vai falar ao coração de algumas pessoas que aqui está. Quero que você olhe para o seu irmão e fale assim para ele: segura na cadeira. Que essa palavra vai ser forte, tá? Eu quero parabenizar os pais que estão em casa também, que estão conosco online. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que a presença do amado, doce Espírito Santo possa te tocar aí na sua casa, amém? E também essa palavra possa chegar até você e possa penetrar o mais profundo do seu coração. O tema da palavra hoje é peregrinos no mundo. Peregrinos no mundo. Nós não pertencemos a esse mundo, nós somos aqui peregrinos, nós estamos aqui porque Deus nos levantou, nos chamou para cumprir um propósito. Essa palavra eu vou concluir ela citando o texto lá do Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 16, que o Senhor diz, né, que não fomos nós quem escolhemos Ele, Ele nos escolheu. A partir do versículo 18, Ele vai dizer assim: quando nós éramos do mundo, o mundo nos amava, mas agora, como nós não pertencemos mais ao mundo, o mundo não nos ama mais, o mundo nos odeia. Então, querido, é impossível um homem de Deus, um homem que representa o céu aqui na terra, uma mulher de Deus que representa o céu aqui na terra, viva em comunhão com as coisas deste mundo, que é aquilo que são pecado. E Deus trouxe ao meu coração um texto da palavra de Deus que está lá em 1 Reis, capítulo 13, amém? Aplaudo o Senhor pela palavra. Do versículo 1 até o versículo 25, é um texto um pouco extenso, mas para que a gente tenha compreensão da revelação da palavra de Deus, abre a sua Bíblia aí, né? 1 Reis, capítulo 13, versículo 1, do versículo 1 ao versículo 25, diz assim a palavra de Deus: por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava de pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor: ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi, e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso. Aqui ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu o que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendam-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus, por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: intercede junto ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim, para que o meu braço se recupere. E o homem de Deus intercedeu junto ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo, e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que desse metade dos seus bens, eu não iria com você, e nem comeria, nem beberia nada neste lugar, pois recebi esta ordem pela palavra do Senhor: não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde veio. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho pelo qual tinha vindo a Betel. Ora, havia um certo profeta
já idoso, morando em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia, e também o que ele dissera ao rei. O pai lhe perguntou por qual caminho ele foi, e os seus filhos lhe mostraram por onde ele tinha ido. O homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos filhos: selem o jumento para mim. E depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado embaixo da grande árvore, e lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa, coma alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão e beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem: não coma pão e não beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você, e um anjo me disse, por ordem do Senhor: faça-o voltar com você à sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. Versículo 19: o homem de Deus voltou com ele, foi comer e beber em sua casa. Enquanto ainda estava sentado à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso, que havia feito voltar. Ele bradou ao homem de Deus, que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor, e não obedeceu a ordem que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Você voltou e comeu pão e bebeu água, no lugar onde ele lhe falou que não comesse nem bebesse. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o outro profeta selou o seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver estendido ali, como com o leão ao lado, e foram dar a notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. Curva a sua cabeça, por favor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora a Ti, Senhor, que o Senhor revele a Tua palavra, e mais uma vez, como o Senhor já falou o meu coração, como o Senhor já falou nesta manhã, eu peço que o Senhor ministre o coração dos Teus filhos, que essa palavra chegue até os corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deixa eu tentar colocar você dentro dessa história que é um pouco extensa, mas é muito importante, você vai entender porque nós somos peregrinos no mundo, como esse profeta de Judá que foi enviado a Samaria para confrontar o rei Jeroboão. Esse foi o primeiro rei que reinou sobre Israel constituído, e ele se desviou do caminho do Senhor. Então Deus mandou esse profeta até lá para cumprir um propósito. Era um homem de Deus, como a Bíblia fala muitas vezes: homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus. De fato ele era um homem de Deus, e ele chega e ele entrega algumas profecias. E a primeira profecia que ele entrega é que nasceria alguém, um rei, um homem chamado Joás, que reinaria, em Israel. Isso aconteceu, que aconteceria 250, 300 anos depois, dessa palavra profética. E aconteceu mesmo. Esse rei foi o rei que reinou nos dias quando nasceu Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Às vezes a gente olha para a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego e a gente fala assim, está registrado lá em Daniel: de onde saiu esses jovens? Homens tão íntegros, homens tão cheios de Deus. Esses jovens nasceram e foram criados no período do reinado do rei Josias, que foi profetizado por esse homem de Deus aqui, que esse homem nasceria e ele destruiria todos os altares à idolatria, todos os altares a deuses idólatras, e destruiria essa religião. E assim aconteceu 300 anos depois. Então Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, eles nasceram no reinado de Josias, que foi um rei íntegro. E quando esse rei morreu,
eles tinham em torno de 13 anos de idade, 15 anos de idade mais ou menos, e 3 anos depois da morte dele, Nabucodonosor invade Jerusalém e leva cativo o povo de Israel, aonde leva esses jovens junto, e eles entendem que eles eram peregrinos na Babilônia, que eles não podiam comer o que todo mundo comia, eles não podiam sentar nas mesas que todo mundo sentava, eles não podiam participar de conversas que todo mundo participava. Quando Josias nasceu e começou a reinar, veio a palavra do Senhor através de um profeta para ele dizendo: você sabe, Josias, que os dias de Israel está contado, que já está preparado o cativeiro para Israel, mas por causa da sua fidelidade, por causa do seu amor a mim, enquanto você viver, Israel não será levada para um cativeiro. E quando ele morreu, 3 anos depois, foi ao cativeiro. Agora é importante que Deus falou para ele que não era para ele entrar em nenhuma casa, não era para ele comer nenhum tipo de alimento, não era para ele beber água, não era para ele voltar nem pelo mesmo caminho. O que Deus estava dizendo? Você vai até lá porque você tem um propósito que eu estou colocando na sua vida, e o propósito é uma palavra, uma mensagem, mas você não vai fazer comunhão com aquele povo, você vai entregar a minha palavra, e você não vai participar de nada que eles têm para oferecer, para que você não se contamine com o pecado, não se contamine com a mentira, não se contamine com as imundícias que está vivendo Israel. E esse homem vai até lá. Agora, deixa eu falar para você qual era o contexto. No capítulo 11 de 1 Reis, se você ler, você vai ver que Deus, ele envia um profeta até Jeroboão, que era um soldado do exército de Salomão, e esse profeta rasga o seu manto, entrega 10 tiras do seu manto a esse jovem chamado Jeroboão. E ele diz: por causa do pecado de Salomão, Deus está dividindo o reinado de Salomão, e você vai reinar no lugar dele sobre 10 tribos. E no capítulo 12, diz a palavra de Deus que quando Salomão morreu, o filho de Salomão, Roboão, olha quanto nome bonito aí para as mulheres que estão grávidas, né? Joroboão, Roboão, né? Roboão, filho de Salomão, começa a reinar. E quando ele começa a reinar, o povo vai até lá. E quando o povo chega diante de Roboão, filho de Salomão, eles clamam, pedindo para que Roboão tirasse o fardo pesado do trabalho que tinha imposto pelo governo sobre o povo. E aí Roboão vai e consulta os anciãos, consulta os homens antigos, conselheiros, e os conselheiros disseram: se você fizer o que o povo pede, você será rei para sempre sobre o povo de Israel, sobre as 12 tribos. Mas ele também vai buscar conselho com seus amigos, que eram conselheiros jovens, e os conselheiros jovens, amigos, querendo se beneficiar do reinado de Roboão, bajuladores, cuidado com os bajuladores, cuidado com aquelas pessoas que ficam sempre dizendo que você é demais, disseram para ele, falaram para ele assim: diga ao povo, que você é muito mais firme, muito mais severo que o seu pai, que o seu dedo mindinho é mais forte, mais grosso que a cintura do seu pai, que o seu pai açoitou o povo com chicote, com tiras de couro, mas você vai açoitar o povo com chicotes, com tira de couro e ferrão de aço na ponta. E assim Roboão foi lá e falou para o povo, e houve um grande descontentamento no meio do povo. Esse jovem que era Jeroboão, quando Salomão ainda vivo percebeu que já havia uma palavra profética que ele se tornaria rei e reinaria em seu lugar, ele foge para o Egito. Mas quando Salomão morre, ele volta. E quando ele encontra o povo satisfeito, ele se posiciona e se auto-intitula rei em cima dessa profecia, e agora ele assume 10 tribos de Israel que se rebela contra a linhagem de Davi, e ele se revolta. Por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque senão você não consegue entender o verdadeiro motivo por que o profeta estava lá. Agora que ele começou a reinar, então agora o reinado ficou em Samaria. Então aqui foi nesse texto, no capítulo 12 precisamente, que o reino de Israel se dividiu, que tem uma capital que está em Samaria e uma capital que está em Jerusalém. Você que lê a Bíblia e conhece, você sabe a palavra de Deus daquela mulher samaritana, quando ela tem um encontro com Jesus, ela diz: Senhor, alguns dizem que tem que adorar a Deus aqui, outros dizem que tem que adorar a Deus lá em Jerusalém. Aonde nós temos que adorar? E Jesus, ele fala o quê? Não é nem aqui e nem lá,
porque está chegando a hora que o Pai está procurando verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. O que Jesus está falando? Vocês não vão precisar mais de um templo para adorar a Deus. Aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Ele estará presente. Chegará o dia que o véu do templo se partirá e o Espírito Santo de Deus descerá sobre toda a humanidade, sobre todo aquele que nele crê. Como Hebreus escreve, o autor de Hebreus escreve no capítulo 10, nós podemos entrar agora no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, pelo sangue do nosso Senhor Jesus. Então agora Jeroboão, ele entende uma coisa: eu reino sobre o norte, Roboão reina sobre o sul. Aonde estava o templo de Salomão? O templo a maior obra daqueles dias, algo extraordinário que Salomão tinha feito lá em Jerusalém. E Roboão diz: se eu deixar, o povo vai sair daqui do norte e vai caminhar em romaria até o sul para adorar a Deus no templo de Salomão. E quando eles estiverem lá para adorar a Deus, no templo de Salomão, eu corro o risco deles serem persuadidos pela política de Roboão, e eles me abandonarem e voltarem para Roboão. Então ele teve uma ideia, uma maldita ideia: eu vou construir templos aqui, eu vou instituir religião aqui, e nós vamos ter a nossa própria religião, nós não vamos ter mais a religião de Israel. Então ele manda fazer 2 bezerros de ouro, você pode olhar isso no capítulo 12, e ele manda colocar um bezerro de ouro em Betel, ele manda colocar um bezerro de ouro lá em Dan, ou melhor, ele manda fazer bezerros, né? A Bíblia não diz que é de ouro, mas manda fazer bezerros, e manda colocar em Dan, e manda colocar em Betel, e ele começa agora a levantar sacerdotes pagãos, para ensinar o povo a adorar estes bezerros no lugar do Deus Altíssimo. E assim como Deus tinha instituído festas em Israel, por exemplo, o povo ia migravam para lá para celebrar a festa da Páscoa, para celebrar a festa do Pentecostes, para celebrar a festa do Tabernáculos. Tinha algumas festas em Israel. Então o que ele fez? Nós também vamos fazer festas para adorar os nossos bezerros de ouro. O bezerro de ouro está na minha cabeça, irmãos. Quem sabe era de ouro mesmo, a Bíblia não fala. Adorar esses bezerros. E isso acendeu a ira de Deus. O Senhor se irou contra Jeroboão no capítulo 11. O Senhor diz a ele: se você for fiel a mim e me servir com fidelidade, eu colocarei para você uma dinastia, eu darei para você uma descendência poderosa, porque eu serei contigo. Mas o que ele faz? Ele troca Deus pelas imagens, e ele faz do terreno, ele faz da nação de Israel, parte da nação de Israel, uma terra pagã, uma terra promíscua, uma terra de pecado, uma terra de idolatria, uma terra... Você consegue entender o que eu estou dizendo, queridos? E agora Deus chama um homem de Deus, como você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e o Senhor fala: você vai até lá. Deixa eu dizer para você, você é o peregrino, você é uma pessoa que pertence ao céu. Você foi chamado, você foi escolhido, você foi separado, mas não para estar nesse mundo vivendo como as pessoas do mundo estão vivendo, não para fazer aquilo que eles estão fazendo. Quantos conseguem entender o que eu estou dizendo? Posso ouvir um glória a Deus? Então agora o Senhor manda esse profeta lá, e esse profeta começa bem, irmãos. Ele chega lá e ele chega mandando para cima, ele chega profetizando sobre um grande rei, ele profetiza contra o altar, a mão do rei fica seca, ele ora, a mão do rei é curada, então estava dando tudo certo. Existem muitos homens e mulheres de Deus que começaram bem, mas começaram a negligenciar a palavra de Deus, começou a negligenciar aquilo que Deus tinha falado, porque Deus tinha falado para ele não voltar, mas ele foi persuadido por um profeta velho. Se você lê em algumas Bíblias, diz profeta, a passagem do profeta novo e o profeta velho. Eu não gosto desse título, né? Porque para mim é mais a passagem do profeta de Judá e o profeta de Betel. Entenda, Deus manda um profeta de Judá, não porque não tinha profeta lá mais, tinha profeta lá, mas eram profetas que haviam se corrompido, eram profetas que haviam se vendido, eram profetas que haviam se prostituído. E esse profeta velho chega nele e fala assim: eu também sou um homem de Deus, eu também sou um profeta, e o anjo do Senhor veio até a mim, o anjo do Senhor pediu para você voltar.
para você voltar comigo, para você entrar na minha casa, para você comer, para você beber e depois você ir embora. E o texto vai dizer nesse versículo que o profeta velho estava mentindo. Irmãos, o que nós podemos esperar de alguém que mente? O que nós podemos esperar de alguém que vive num lugar promíscuo, num ambiente de pecado, de imundícias, que está vivendo ali confortavelmente? A palavra de Deus vai dizer em Gênesis capítulo 19, que Ló, quando ele se separa de Abraão, ele foi armando a sua tenda até chegar em Sodoma. E diz a palavra de Deus que ele passou a viver em Sodoma, um lugar de promiscuidade. A Bíblia diz que os pecados daquelas cidades chegou até o altar do Senhor. E Deus enviou anjos com uma mensagem que ele destruiria aquela cidade. Responde para mim, querido, ou responde para você mesmo. Como que alguém pode viver, ser um servo de Deus, conhecer a Deus e viver num ambiente de pecado confortavelmente? Era assim que estava vivendo o profeta de Betel. O profeta de Betel, ele era um homem corrompido, ele era um homem que tinha se vendido, ele era um homem que tinha perdido toda a noção de santidade, de busca. Porque nós estamos nesse mundo e todo o tempo nós somos seduzidos, porque a Bíblia diz lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 5, vigiai, porque Satanás, o vosso adversário, está andando ao seu derredor, bramando a quem possa tragar. Todos os dias Satanás, ele está tentando te destruir, todos os dias ele está armando cilada, todos os dias ele está trazendo uma proposta nova, um negócio fácil, um negócio que você vai ter benefício, mas você vai ter que sonegar imposto, você vai ter que mentir. Todos os dias Satanás ele vem. E a primeira coisa que eu quero pensar com você, querido, são como as investidas de Satanás contra a vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. O que Satanás fez para derrubar esse homem de Deus? Que ele faz todos os dias para derrubar você, para me derrubar, colocando ciladas sobre nossas vidas. A primeira coisa que nós vamos ver, ele tenta a intimidação. Porque no versículo 4, depois que o profeta entregou a palavra, diz que, versículo 4, a parte B, diz assim: apontou para ele e ordenou: prendam-no. Quando o rei termina de entregar, quando o profeta termina de entregar a palavra, o rei usa a sua autoridade, e ele diz: prendam-no, leva ele para o tronco, açoite ele. Mas quando ele ergue o braço para o homem de Deus, diz a palavra de Deus que o braço do rei secou imediatamente, que ele não conseguia mexer com o braço. Então a primeira coisa que a gente vê Satanás tentando é pegar o servo de Deus, o homem de Deus, na intimidação, promovendo o terrorismo, dizendo que não tem jeito, que não tem saída, que não há o que fazer. Deixa eu dizer para você, querido, seja como Neemias, no capítulo 6 do livro de Neemias, falsos profetas chegaram em Neemias e disseram: vamos nos esconder no templo, porque certamente o inimigo virá hoje e ele nos destruirá. E Neemias disse: jamais me esconderei no templo, jamais farei uma coisa dessa com a palavra do Senhor. Não pecarei contra o Senhor. Sabe por quê? Covardia é pecado. Ah, pastor, nós não podemos falar, porque se nós falarmos, tem parte da Bíblia que nós não podemos ler mais, porque se nós lermos o nosso governo, as leis que estão fazendo hoje, vai trazer danos para nós. Querido, o inimigo, ele usa a intimidação para poder paralisar o homem de Deus. A segunda coisa que o inimigo usa são elogios, simpatias, propinas. Porque depois que o rei vê, ele fala: ora por mim, e ele orou, o homem foi curado. Agora ele diz: entra na minha casa, vem comigo, senta na minha mesa. Não era uma mesa qualquer, era a mesa do rei, era a mesa do homem mais poderoso daquela nação. Senta, come da minha comida. E ele também resistiu mais um ataque do diabo. Ele resistiu o ataque da sedução, ele resistiu o ataque da simpatia, ele resistiu o ataque do suborno, ele resistiu o ataque da propina. E ele diz: mesmo que você desse para mim a metade dos seus bens, eu não entraria na sua casa, eu não me sentaria na sua mesa.
e não comeria a sua comida, porque eu recebi uma palavra da parte de Deus, que não era para mim comer e nem beber neste lugar, e voltar pelo caminho por onde eu vim, não voltar pelo caminho por onde eu vim. E a terceira investida do diabo, ele usa um profeta. Então deixa eu dizer para você, querido, nem sempre, hoje existe uma grande onda de internet, existe muita gente boa na internet, mas existe também muita gente que não presta na internet, que são mentirosos, falsos profetas, que estão vendendo ilusão. Esse homem, ele acatou a voz desse velho profeta, desse profeta velho, desse profeta de Betel, sem consultar, sem provar. Querido, toda profecia que nós recebemos, nós precisamos prová-la. E ele ouve, e ele volta junto com aquele homem, e a palavra do Senhor vai dizer, olha o que diz aí o versículo 18, parte B. Ele disse: o anjo me disse, por ordem do Senhor, faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. Deixa eu dizer para você, querido, todas as pessoas que buscam ter diálogo com Satanás, com o pai da mentira, caem. Às vezes está cheio de crente que está começando bem a sua caminhada, está começando bem, mas devagarzinho foi abandonando as disciplinas da vida cristã. Não ora mais, não lê mais a Bíblia, só vem aos cultos no domingo, terça-feira não pega de jeito nenhum. Célula, não quer mais saber de célula, não quer mais liderar. Começou bem, e de repente começou a diminuir o ritmo e a intensidade. Esse homem, do capítulo 13 de 1 Reis, ele começou bem, ele começou com intensidade, mas quando o profeta velho encontra ele está sentado debaixo de uma árvore, ele está parado, ele está sentado, e toda vez que nós paramos e sentamos, nós nos tornamos presa fácil de Satanás. Toda vez que nós estamos com a nossa mente desocupada, nos tornamos presas fáceis de Satanás. Tópico 2. O que esperar de alguém que está vivendo confortavelmente em um ambiente de pecado? Com quem você tem andado? Com quem você faz sociedade? Com quem você faz negócio? Em que mesa você está se sentando? Quais tipo de diálogo você está participando? O que esperar de alguém que vive confortavelmente num ambiente de pecado? Deus manda um profeta de Judá, de uma outra nação até Israel. Sabe por quê? Porque o profeta que tinha naquele lugar, ele não podia mais contar, porque era profeta corrompido, era profeta que se vendeu. Ah, queridos, o que tem de pastores se vendendo agora nesse tempo da política? O que tem de pastores se candidatando? Deixa eu dizer para você, querido, o pastor precisa entender que ele não precisa de voto para ser eleito, porque nós já fomos eleitos por aquele que é o Criador dos céus e da terra. Nós somos chamados e separados para um governo que não é dessa terra, mas um governo celestial. Eu não estou dizendo que a igreja não deve se envolver com política. Eu estou dizendo sim, que você tem que votar, você não deve anular o seu voto, você deve fazer pesquisa, você deve conhecer o candidato, mas cuidado, querido, cuidado, porque o que tem de homem de Deus dizendo que quando chega lá vai implantar a palavra de Deus, depois está se envolvendo na corrupção, estão se vendendo naquele lugar, porque começam a viver num ambiente confortável, um ambiente de mentira, um ambiente de engano, um ambiente de corrupção. E o que eles estão fazendo? Nada. Um profeta que mente é filho de quem? Um líder que mente é filho de quem? Quem que é o pai da mentira, irmãos? O diabo, diz João. Cuidado com pessoas que não se incomodam mais com o pecado, estão vivendo num ambiente de pecado, estão vivendo num ambiente de trapaça, estão vivendo num ambiente de corrupção, confortavelmente, não se preocupa mais, estão ali vivendo confortavelmente.
Toda palavra profética deve ser provada. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21. Não trate com desprezo a profecia. Não trate com desprezo a profecia. Toda profecia você tem que considerá-la. Toda profecia. Mas você tem que prová-la. Você tem que prová-la. Por exemplo, quando eu fui para o seminário, eu recebi uma palavra profética. Eu e o irmão Lauro, cadê o irmão Lauro? Faz assim, irmão Lauro. O irmão Lauro está lá no fundo lá. Eu e o irmão Lauro, nós fomos visitar uma família. E quando nós chegamos lá, tinha um missionário de fora, de Jundiaí, se eu não me engano. Estava também, era parente daquela família. E nós oramos lá, entregamos uma palavra, eu e o irmão Lauro. E quando terminamos, aquele homem olhou para mim e falou assim: Deus tem uma palavra para você. E ele disse: Deus vai te colocar você numa escola de profetas. E eu naquele momento eu entendi claramente que Deus estava falando que eu ia fazer seminário. Mas naquele momento eu só tinha a 4ª série de estudo. Como que eu podia fazer um seminário? E naquele momento eu não aceitei no meu coração. 5 dias depois eu estava lá em São Carlos, num culto, numa Assembleia de Deus, e eu orando, falando: Deus, queima no meu coração, mas como que eu posso fazer um seminário? E aí o pastor saiu do púlpito no momento da oração pelos enfermos, foi lá onde eu estava, ele colocou a mão no meu ombro e disse assim: não duvide da palavra que você recebeu. Até aí tudo bem, todo mundo recebe uma palavra. E eu pensei, com incredulidade, todo mundo recebe uma palavra, né? E aí ele disse: Deus vai te colocar numa escola de profeta. E naquele momento meu coração entendeu o que Deus estava falando. Cheguei aqui na segunda-feira, a irmã Marilda, eu não sei se ela estava de manhã no culto ou está no Kids. A irmã Marilda trabalhava no Mário Florencio, a mãe do nosso irmão Renan. Segunda-feira fui lá no Mário Florencio, fiz a minha matrícula, voltei a estudar por causa daquela palavra profética. Mas eu não me movimentei até que essa palavra fosse testada e provada na boca de um profeta. Esse homem, ele recebeu uma palavra e ele mergulhou de cabeça. Nós não podemos esquecer que a palavra de Deus diz, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, que quando Paulo e Silas chegam em Filipos, eles encontram ali uma profetisa, uma mulher que liberava a palavra profética, mas por espíritos malignos, e Paulo expulsa aquele espírito maligno que estava nela. Então, querido, o que nós podemos esperar? Então eu quero que você sempre olhe, não deixe ninguém colocar a mão na sua cabeça, se não tem vida. O que é de bom é transferível, e o que não presta é transferível também. Se tem demônio, é essa unção que vai passar. Se tem o Espírito de Deus, é essa unção que vai passar. Então, querido, por exemplo, eu vou em alguns lugares, lá em Marília, pastor Domingos me convida para o momento da unção. Eu só coloco as mãos na cabeça de alguém em uma igreja que o pastor me dá autoridade para poder fazer isso. Agora a gente vê alguns pastores que chegam, já vai colocando a mão, líder, profetas, vai chegando, colocando a mão na sua cabeça. Não permita, porque foi isso que esse profeta de Betel permitiu, ser influenciado por uma unção contaminada. Uma unção contaminada, contaminou esse homem de Deus, tirou esse homem de Deus do caminho do Senhor. Quantos crentes estão saindo dos caminhos do Senhor, por causa de unção contaminada? Porque estão dando ouvido a quem não deveria dar ouvido. O que esperar de um homem que vive confortavelmente em um lugar que está corrompido com o pecado? Algumas pessoas me chamam de chato, mas eu quero ser bíblico. Eu vou ser amigo de quem é amigo de Deus, porque a palavra do Senhor diz em Tiago capítulo 4, que aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Deus não faz comunhão com o pecado, Deus não enche vaso sujo, Deus abomina. A importância de se manter vigilante, e esse profeta de Judá não vigiou, não permaneceu vigilante. Satanás foi atacou uma vez. Olha lá quando Satanás ataca Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão e coma. E aí Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí Satanás foi embora. É isso, irmãos? Satanás, ele usou a Bíblia 3 vezes, 4 vezes em seguida, tentando destruir Jesus, tentando um argumento para destruir Jesus. E Jesus o vence com a palavra.
Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver, por exemplo, Adão e Eva começaram bem, mas não vigiaram, estabeleceram relacionamento com quem não devia, fizeram comunhão com quem não devia. Quando nós olhamos, a Bíblia diz que Sansão começou bem. Sansão, com uma queixada de jumento, matou 1000 homens, mas depois ele se deleitou com uma mulher que trouxe ruína e desgraça para a sua vida. Quando a gente olha também, Geazi, discípulo de Eliseu, começou bem, mas depois se deixou levar pela ganância do ouro, da prata e das vestes que Naamã tinha trazido. 1 Reis capítulo 5. A gente vai olhar também, Judas começou bem. Queridos, mais do que começar bem, nós precisamos terminar bem. Nós precisamos terminar bem a nossa carreira, fiéis, vigilantes, para não tropeçarmos, para não cairmos, para não nos rendermos e estarmos confortados, conformados com o pecado. Judas começou bem, até entrar no templo e vender Jesus por 30 moedas de prata. Quando nós olhamos para essa passagem, esse homem de Deus resistiu quando Satanás impôs força e autoridade. Ele se refugiou no Senhor. Ele resistiu também quando veio o assédio, o suborno, a propina. Ele também resistiu bem. Mas o profeta de Judá abaixou a sua guarda quando ele teve um encontro com aquele profeta que tinha uma unção contaminada. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque o que tem de crente que não está morrendo fisicamente, mas está morrendo espiritualmente. Estão mortos espiritualmente, como Jesus diz à igreja de Laodiceia, são mornos, não são frio e nem quente, são mornos. Esse profeta ele abaixou a sua guarda, parou em um lugar que o inimigo domina. Nós nunca podemos parar em um lugar onde o inimigo domina. Nós precisamos ter discernimento. Aqui não é lugar para mim. Esse boteco aqui não é lugar para mim. Entende? Essa casa aqui não é lugar para mim. Esse ambiente não é lugar para mim. Vão te chamar de muita coisa, mas deixa. Porque quando nós paramos no lugar onde não podemos parar, que são lugares perigosos, que Deus falou para o profeta, não pare, não coma, não beba, do jeito que você entrar, você saia e pegue outro caminho, não tenha nenhuma aliança, não pare nesse lugar. E quando eu estava preparando essa palavra, veio o meu coração, isso quando o Vinícius era novinho de volante, né? Ele era novinho de carta, imaturo. A gente foi num casamento do meu cunhado lá em São Paulo, e de lá a gente desceu para a praia. Nós ficamos acho que 4 dias na praia, 3 dias na praia, e a gente foi com 2 carros. Foi um tempo muito precioso que a gente foi com toda a família. E quando a gente está voltando embora, a gente sai de Peruíbe, pega uma rodovia até Santos, e Santos a gente pega uma alça e pega a Imigrantes e sobe para São Paulo para poder pegar o Rodoanel e a Bandeirantes para vir embora. E quando a gente está chegando bem próximo, né, essa alça de acesso, muito carro, eu rapidamente dei seta e entrei, e o Vinícius não conseguiu entrar, e ele vinha atrás de mim, e ele passou reto ali em Santos, muito carro, muito caminhão, um trânsito violento. E aí eles seguiram mais um pouquinho ali, pararam no acostamento, e assim que eles pararam no acostamento, uma viatura já veio e parou atrás deles. E aí o soldado policial chegou nele e falou assim: aconteceu alguma coisa? Ele disse: não, nós perdemos o caminho aqui, estamos colocando no aplicativo. Foi isso, né? E aí o policial falou: vai, não para aqui não, não para aqui não, não para aqui não, porque todo mundo que para aqui é um lugar estratégico para o inimigo assaltar. É um lugar estratégico que o inimigo usa para atacar os carros. Alguns lugares do Rodoanel, alguns lugares ali nessas estradas são lugares muito perigosos. Por que eu estou dizendo isso? Esse profeta de Judá também tinha um percurso, também tinha uma estrada. Ele não tinha que ter parado debaixo daquela árvore. Você está entendendo já que eu estou dizendo, né? Tem crente que está parando enquanto Deus está falando segue.
Tem crente que está sentando, enquanto Deus está falando, segue. Não pare aqui que você vai ser atacado. Não pare aqui que Satanás vai te atacar. Aqui é lugar, é terreno dele, é lugar estratégico para ele destruir a sua vida. Não pare. Se você liderava, não retroceda, galgue patamares. Há mais de 20 anos eu sirvo a Deus nessa igreja, e eu já fiz de tudo nessa igreja que você imaginar. Tudo que você pensar, eu já liderei adolescentes, eu já dei aula para adolescente, eu já, comissão de patrimônio, tudo que você pensar, eu já fiz nessa igreja. Retroceder, jamais, porque o Senhor diz, a minha alma não tem prazer naqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam para a glória de Deus. Sabe, querido, quando você para, você fica vulnerável. Quando você para, o inimigo certamente ele vai te cercar, e você sabe que ele vai usar algumas estratégias, algumas artimanhas, porque, querido, é coisa mais difícil que tem, é cuidar de crente que não faz nada na igreja. Crente que não faz nada na igreja é crente que não ama a igreja. É crente que não ama a obra de Deus. E quem não ama a igreja, não ama a obra de Deus, não ama as ovelhas do Senhor Jesus, são crentes que vê defeito, são crentes que critica, são crentes que fala mal, são crentes que tem tempo para ficar desocupado olhando para a vida dos outros. Crente parado, crente confortável, crente que tem tempo para ouvir quem não presta. Se você vê alguém que saiu da igreja, está falando mal da igreja, querido, você vai ouvir ou você vai exortar? Porque tem alguém perfeito aqui dentro? Tem alguém perfeito aqui, irmãos? Começando por mim. Todos nós erramos e falhamos. Ele estabeleceu diálogo com quem não devia. Não se assente em mesas, não estabeleça diálogo com quem você não deve ter diálogo, porque são pessoas que estão perdidas. Você tem que ir até lá, entregar uma palavra da parte de Deus. Não estou falando para você deixar de evangelizar, não estou falando para você, mas eu estou dizendo para você, volte para os caminhos do Senhor. O seu lugar é na igreja, o seu lugar é cultuando ao Senhor. O seu lugar, querido, Davi disse nos Salmos, que é melhor estar na casa do Senhor do que em 1000 outros lugares. Sexta-feira eu pedi para todos os líderes virem aqui, e não veio nem 30% dos líderes. Houve um grande mover derramado na noite da Shekinah. 1h30, líder, responde para mim, o que tem na sua casa, 1h30 no horário da Shekinah, que é melhor do que estar na casa do Senhor. O que é melhor na terça-feira do que estar na casa do Senhor? Esses dias eu fui convidado pelo Marcelo para a gente ir lá em Penápolis ministrar numa casa terapêutica. Acho que eu falei sobre isso aqui. E eu, sinceridade, irmãos, eu acho que ele está aí, está lá. E eu, sinceridade, eu estava tão cansado, com a agenda tão cheia, e eu não estava querendo ir. Mas assim, para honrar ele, e ele tinha falado o pastor dele lá que eu ia, né, o pastor da casa terapêutica, eu fui. E quando cheguei lá, houve a primeira ministração, um período de adoração. Quando já aconteceu a segunda ministração, o meu coração começou a se encher da presença de Deus e começou a queimar, começou a vir uma alegria, um gozo tão grande, e eu comecei a glorificar. Obrigado, Jesus, mesmo não querendo, eu consegui vir aqui hoje, para receber um renovo da tua parte. Tudo que Satanás quer é que você fique com essa vida de crente meia boca. Fala para mim, querido, como que nós podemos viver uma eternidade no céu? Se vir à igreja 2 horas é demais para você, se participar de uma célula é demais para você, se você permanecer parado, o inimigo vai te atacar. Vigiai, vigiai. O oposto de vigiar é você estar desatento, é você não estar comprometido. O oposto de vigiar é você estar confortável. Seja sóbrio. Você é um ser racional. Pedro disse, 1 Pedro 5,8: sejam sóbrios e vigiem. O
O inimigo de vocês anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E ele devorou aquele profeta de Judá. Aquele homem foi atacado por um leão, porque quando ele ainda estava comendo, veio a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor disse: porque você desobedeceu a minha palavra, porque você foi infiel a mim, você não será sepultado com seus pais. O que ele estava dizendo? Antes de você chegar na sua terra, você vai morrer. Eu quero concluir dizendo para você: coloca para mim, fazendo favor, 1 Pedro 2, versículo 11. Pedro diz: amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra vocês. Deixa eu falar para vocês: existe um impostor que habita dentro de nós, e ele se chama velho homem. A nossa carne nunca melhora, sempre quer nos levar de volta. Mas Pedro diz que nós somos, olha o que ele diz aí, nós somos estrangeiros, porque nós somos do céu, nós somos peregrinos neste mundo. Nós somos peregrinos neste mundo. No capítulo 15, versículo 16 do Evangelho de João, quero concluir essa palavra com esse texto, para não terminar tão tenso, terminar de uma forma tão pesada. Mas nós não podemos nos esquecer dessa palavra. Jesus dizendo, versículo 16 do capítulo 15 do Evangelho de João: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos, frutos que permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: ame-se uns aos outros. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi do mundo. Eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo vos odeia. Deixa eu dizer para você: você é um escolhido de Deus. E quando eu me lembro que eu sou escolhido e Jesus me escolheu, sabe qual é a minha oração? Jesus, eu não vou te decepcionar. Eu não sei quantos anos de vida eu vou ter ainda, mas enquanto eu tiver fôlego, eu vou te servir. Enquanto eu tiver fôlego, eu vou trabalhar. Enquanto eu tiver fôlego, eu vou me gastar e me desgastar para a glória do Senhor Jesus. Um dia eu fiz uma oração ao Senhor, e eu disse: Senhor, faz da minha vida o que o Senhor fez com o apóstolo Paulo. Olha só, quando a gente não tem sabedoria. Eu não sabia que Paulo tinha sido espancado, que Paulo tinha sido açoitado, que Paulo tinha sido apedrejado. Eu não sabia ainda, não tinha lido a Bíblia toda ainda, irmãos. E eu fiz essa oração, e quando eu terminei de falar: Jesus, faz da minha vida o que o Senhor fez da vida do apóstolo Paulo, sabe o que aconteceu? Ele me respondeu de forma imediata. E sabe o que ele me disse? Então viva como Paulo, e lá no final da sua vida, você vai ver que você foi um Paulo da sua geração. Será que tem homens e mulheres que têm coragem de fazer essa oração? Oração de olhar para algum personagem bíblico e dizer: Senhor, faz de mim, faz da minha vida como o Senhor fez com a vida de João, faz da minha vida como o Senhor fez com a vida de Pedro, faz da minha vida, Senhor, como o Senhor fez com a vida de Elias, faz com a minha vida como o Senhor fez com a vida de Paulo. Ou será que nós vamos ser como o profeta de Judá, que vamos queimar bem, vamos ser vassourinha nova e vamos varrer bem no começo, e depois vamos ser levados por qualquer vento de doutrina? Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, ele diz: o argumento que te vence te escraviza. De quem você vai ser escravo? De um falso profeta ou de Jesus? O que é melhor seguir? Não precisa estar na igreja todo dia, isso é fanatismo. Quem já ouviu isso? Quem fala isso é gente cheia de Deus? Quem fala isso é gente que está vivendo num ambiente de santidade? Querido, você tem que sair daqui desse culto com um propósito no seu coração: Deus, eu posso entregar mais.
eu posso fazer mais. O Senhor me escolheu, e o Senhor não errou quando me chamou. Amém? Será que Jesus gastou, tinha uma bala na agulha e ele gastou essa bala, ele perdeu? Não, o Senhor não errou quando te escolheu. Então nós somos peregrinos nessa terra para cumprir um propósito para o qual Deus nos chamou.